Você acredita que a Bíblia é poderosa? Ótimo. Mas por que esse compromisso com a leitura diária às vezes parece tão impotente para realmente te transformar? No episódio de hoje, vamos ver o que o pastor John tem a nos dizer sobre como podemos garantir benefícios diários da nossa leitura diária da Bíblia. Ele fará isso por meio de reflexões em Romanos 12, de 9 a 13, e principalmente por meio de um precioso detalhe, em Romanos 15, 15 e 16. Vamos começar aqui com algumas reflexões do livro de Romanos sobre como ler um texto como este de uma forma que nos transforme profundamente. Há 13 exortações apenas nos versículos 9 a 13 do capítulo 12. Então, imagine que você se levanta de manhã e, como um bom cristão, decide ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. É uma boa ideia. Você deveria fazer isso. Digamos que você se comprometa a ler alguns capítulos ou, por exemplo, Romanos 12. Pode levar 3 minutos para ler Romanos 12, o que significa que você dedica cerca de 15 segundos a esses 13 mandamentos. São 13 exortações. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Prefiram em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Sejam constantes na oração. Contribuam para as necessidades dos santos. Demonstrem hospitalidade. 13 mandamentos em 5 versículos. Você os leu, dedicou 15 segundos a cada um. Você fecha a Bíblia, ora e sai correndo para o trabalho. Quantos deles você consegue se lembrar? Quero dizer, você está agora motivado, totalmente engajado e renovado em todas as 13 novas áreas da sua vida? É esse o efeito de ler a Bíblia pela manhã? Não funciona assim, funciona? O que devemos fazer? Paulo não escreveu isso apenas para nos agradar. Ele não escreveu essas coisas sem que nada acontecesse. Ele realmente quer que todas as 13 exortações se tornem realidade. E à medida que lemos, se tornem cada vez mais realidade. E à medida que pregamos sobre elas, se tornem cada vez mais realidade. Elas não estão ali por acaso. Então, precisamos de ajuda para saber o que fazer com a Bíblia, para que ela se torne poderosa e nos transforme, certo? Ela não foi escrita em vão. Para obter ajuda, abram suas páginas no capítulo 15. Perguntei ao apóstolo Paulo: Paulo, você tem alguma ajuda para nos dar aqui sobre como ler o capítulo 12? E Paulo disse: sim, está aqui em Romanos 15, 15 e 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Pare por aqui. Para cristãos veteranos, a Bíblia é basicamente a repetição. Nunca encontrarei nada de novo nela. Já li dezenas e dezenas de vezes, cada palavra, repetidas vezes. Nunca verei uma palavra nova na Bíblia. Oro para que eu veja uma nova realidade, uma nova verdade, um novo poder, novas implicações. Mas as palavras, já as vi todas, repetidas vezes. Lembrete, nunca se ressinta de um pequeno grupo, de um grupo familiar, de uma leitura bíblica, de um sermão, que seja apenas uma lembrança do que você já sabe. Porque Deus tem coisas nessas verdades antigas e familiares que você ainda não viu. Coisas para mudar em você que ainda não foram mudadas. Portanto, tenha em mente que para os cristãos mais experientes, a Bíblia é principalmente um lembrete. E isso é crucial para viver a vida cristã. Paulo diz: escrevi-lhes com muita ousadia, como um lembrete, por causa da graça que me foi dada. Saiba que a Bíblia é uma dádiva da graça. Paulo foi agraciado para escrevê-la para nós, não a negligencie, e Paulo continua: para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que, e aqui está a razão para escrever isso e exercer esse ministério, por que lemos Romanos 12? Para que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Portanto, agora somos tratados como uma oferta de adoração, o que deve nos lembrar de Romanos 12:1,
apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o culto racional de vocês. Estamos sendo oferecidos pelo apóstolo Paulo como adoração a Deus, à medida que somos transformados à imagem de seu Filho, o Filho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável. Romanos 15:16. Então Paulo escreveu Romanos para que você e eu nos tornássemos mais aceitáveis. A palavra aceitável lhe soa familiar do capítulo 12? Versículo 2. Sejam transformados para que vocês possam explicar o que é agradável. E quando você faz isso, o que acontece? Versículo 1. A oferta dos gentios, a oferta de adoração. Versículo 2. Transformação para provar o que é aceitável. Isso acontece por meio da escrita de Romanos. Portanto, quando você lê, isso deveria estar acontecendo. Então vem a frase decisiva em Romanos 15:16. Santificados pelo Espírito Santo. Você sabe, eu sei, que ler a Bíblia não tem efeito algum em nossas vidas sem o Espírito Santo. Se de fato tentarmos ler a Bíblia sem o Espírito Santo, nos tornamos legalistas colossais, alardeando nossa própria resolução moral. Eu consigo fazer isso, observem só. Em vez disso, o que precisamos é do Espírito Santo. Então extraí desses versículos 3 coisas que me ajudam a ler Romanos 12 de uma forma transformadora. Quero ser transformado por essas mensagens. Por exemplo, quero ser transformado pelo versículo 9, que o amor seja sem hipocrisia. Quero ser menos hipócrita depois de ler essa frase. Como posso fazer isso? O que fará a diferença para que uma palavra, uma pequena frase, de repente, tenha o poder de transformar minha vida, tornando-me em alguém menos hipócrita, mais livre, autêntico, genuíno e verdadeiro no meu amor? Aqui estão minhas 3 diretrizes sobre como interpretar isso. A primeira é: ore enquanto lê. Ore enquanto lê. Porque se o Espírito Santo é quem pega a Bíblia e a aplica a nós, de modo que realmente produz uma mudança em todo o nosso comportamento, na nossa maneira de ver e na nossa maneira de tratar uns aos outros, então devemos pedir a Ele. Portanto, quando você ler, faça uma pausa, diga: ó Espírito Santo, venha tornar isso real em minha vida. Faça o que for preciso para me tornar humilde, autêntico e amoroso. Essa é a maneira de orar. É realmente arriscada. Dias atrás, um pouco antes de eu e os envolvidos no culto iniciarmos nossa adoração de domingo, nos reunimos para orar na sala do coral da nossa igreja no andar de baixo. E dissemos, e houve améns por todos os lados enquanto eu falava: Senhor, custe o que custar, morte, perda de emprego, câncer, custe o que custar, tira de nós a hipocrisia. Custe o que custar nesta igreja, custe o que custar, faça-o, porque queremos ser autênticos, queremos ser cristãos. Queremos que estas palavras de Romanos 12 se tornem realidade. Não queremos apenas palavras, amor apenas em palavras, sem ações e sem coração. Então ore, isso é o mais importante. Ore enquanto lê a Bíblia. Peça, faça isso na minha vida. 2 é: olhe para Jesus. Ao ler a Bíblia, direcione seu olhar para Jesus. Ao ler Romanos capítulo 12, versículo 9, e ouvir que o amor seja sem dissimulação, essa é a antiga versão da Bíblia King James, ou que o amor seja sem hipocrisia, essa é uma boa tradução literal. Ao ler isso, diga a si mesmo: não há como eu conseguir isso, porque sou um hipócrita nato, adoro os elogios dos outros, sei que não sou perfeito, estou sempre fingindo ser outra pessoa, quero ser uma pessoa amorosa, autêntica. Não quero fingir amar, portanto, desvio o olhar de mim mesmo, desvio o olhar para Jesus. Ele nasceu e morreu para perdoar toda a minha hipocrisia. Ele me deu o exemplo de uma vida perfeitamente transparente. Ele me ensinou e me deu um objetivo a alcançar, e Ele é minha satisfação, meu perdoador, o meu modelo, o meu tesouro. Quando você desvia o olhar para Jesus, a satisfação que vem dele é o alicerce e a raiz que libertam da hipocrisia. Portanto, esse é o segundo ponto. Desvie o olhar com fé para Jesus, não para si mesmo. Número 3. Diminua a velocidade, diminua o ritmo e medite nessas palavras. Eu sei que isso é difícil. Porque, por um lado, você ouve uma mensagem vinda deste púlpito: leiam a Bíblia inteira, adquira seu plano de leitura do diário de discipulado e leia a Bíblia inteira em um ano. Bem,
Vocês estão correndo contra o tempo para terminar a Bíblia. E aqui eu estou dizendo, agora diminuam o ritmo e meditem na primeira parte de Romanos 12:9. Agora, o que vocês devem fazer? Ler a Bíblia inteira ou meditar no versículo 9? O que vocês querem que eu faça? A resposta é ambas. E eu não sei como. Só sei que preciso ler a Bíblia rápido, preciso ler a Bíblia devagar. Porque se você não lê a Bíblia rápido para terminá-la em 1 ou 2 anos, você não consegue ter a visão geral. Você não consegue ter uma visão completa. E, no entanto, se você não diminuir o ritmo, não vai conseguir se deliciar com os detalhes. Aqui vai uma analogia. Essa analogia me acompanha desde que o primeiro avião gigante de 2 andares foi fabricado. Você se lembra? Como eles conseguiram fazer um avião de 2 andares? Inacreditável, eu me lembro disso. Então, imaginei essa coisa que voa a cerca de 900 km por hora e voa muito alto, a 11.500 metros. Imaginei-o sobrevoando a Flórida e todos aqueles laranjais. E você olha para baixo e quase consegue ver toda a Flórida. E lá está um laranjal e você pensa, nossa, que laranjal incrível! Muito nutritivo, tem um gosto ótimo. Me dá muita energia. Errado, não dá. Você simplesmente passa voando por cima. E é assim que lemos a Bíblia. Mas é bom ver a Flórida, é mesmo. É valioso ver a Flórida da Bíblia, é valioso ter esta visão ampla das Escrituras. Mas e se você nunca conseguir pousar esse avião em Orlando, na Flórida? E se você não for à Disney, for ao Laranjal e simplesmente começar a caminhar por lá? Em vez disso, aqui está o versículo 9, a primeira metade do versículo. Você para diante da árvore, colhe uma laranja e a observa. Que coisa linda! Que o amor seja genuíno. Eu me pergunto o que isso significa. Será que eu gostaria de ser assim? Eu quero ser assim. Espírito Santo, por favor, acabe com a doença da hipocrisia em minha vida. Precisamos voar sobre as Escrituras e nos maravilhar com a beleza de sua grande mensagem, mas precisamos pousar o avião e descer aos laranjais e provar dos detalhes com tempo e paciência. Você precisa desacelerar. Precisa meditar. Precisa se perguntar o que isso significa, como se relaciona com a minha vida, como se relaciona com outras partes das Escrituras. E durante todo esse tempo orar, faça a diferença na minha vida. Essas são as minhas 3 diretrizes, que acredito estarem implícitas em Romanos 15, 15 e 16. Palavra e Espírito. Palavra, versículo 15, e Espírito, versículo 16. Lemos a Bíblia e oramos pelo Espírito. Saboreamos a Bíblia, demoramos nela. Olhamos para Jesus. A razão pela qual olhar para Jesus é tão crucial é que o Espírito Santo, de acordo com João capítulo 16, 14, foi dado para glorificar a Cristo. Portanto, se você lê a Bíblia com o objetivo de fazer isso, com suas próprias forças, o Espírito Santo manterá distância de você. Mas se você lê a Bíblia olhando para Jesus e dizendo, Jesus, eu quero que tu sejas glorificado. Eu quero que o Senhor se manifeste na pessoa amorosa que eu me tornar. O Espírito Santo age com poder, porque ele está ali para glorificar Jesus.